Matheus Pereira, muito bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, você, diretor da Pátria Agronegócios, para a nossa Quinta Copátria, aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar por aqui nessa quinta-feira, chuvosa na região central brasileira, graças a Deus. Graças a Deus. Para o milho safrinha é uma beleza, porque precisamos melhorar os níveis de umidade no solo aí na sua região, né, Matheus? Exatamente, Carla. A gente tem traçando uma linha imaginária de sul a norte, ali por volta do Distrito Federal. Ao lado direito dessa linha, né, sentido a leste, sentido ao Oceano Atlântico, temos ali condições bem secas que interferem aqui dentro do estado de Goiás, interferem em especial o estado de Minas Gerais, parte de São Paulo. Enquanto que no lado esquerdo dessa linha, né, sentido a oeste do país, sentido a Bolívia, sentido a região amazônica, muitas chuvas, né? Então a gente está vivendo um descompasso climático por agora, viu, minha amiga? Agora, a expectativa, pelo que eu tô entendendo, tá positiva, né, Matheus? Tem uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, mas há uma perspectiva bastante positiva nesse momento. Olha, Carla, vale considerar essa reta final de colheita da soja ainda, né? Apesar de a gente não estar falando mais de progresso safra-verão no Brasil, é sempre válido, né? A gente Uhum. ressaltar que ainda tem soja em campo, tá? A gente ainda vai iniciar, vai acelerar os trabalhos de campo ainda no território gaúcho, que é aí, era, né, o segundo maior produtor, mas vem perdendo produtividade dentro do estado gaúcho, né? Então ainda tem esse remanescente de soja em campo que cria preocupação, tá? Esses excessos pluviométricos trazem, tá, resultados, relatos da própria clientela. Clientela pátria hoje no noroeste do estado do Mato Grosso, parte de Rondônia, dentro do Pará, nos relatando, né, uma qualidade de lavoura colhida agora, enfim, em quedas absurdas, né? A gente teve ali relatos ontem, Carla, de descontos, né, por avarias de 35 a 50% da carga. Eita. Que é o quê? Soja ardida, soja que passou do ponto, que não foi colhida no tempo certo e que infelizmente agora nessa reta final de ano vem trazendo essa grande turbulência, né? E assim, a gente vê um cenário que parece nem ser nem no mesmo país. Quando a gente vai para dentro do estado mineiro, nos mesmos dias, né, clientes nossos da pátria em território mineiro, né, nos relatando ali, enfim, é triste ver e enxergar as imagens que recebemos aí da nossa própria clientela, com soja, enfim, antecipando o ciclo, soja que ainda teria talvez mais 10, 15 dias dentro da lavoura, né, fazendo a desmama, fazendo a maturação mais saudável, sob condições regulares de umidade, e que pela falta de chuvas, que já se prolongou por quase 35 dias dentro do território mineiro, essas mesmas lavouras vêm sentindo sim essa redução do teto produtivo, Carla. Agora, a vasta maioria da soja brasileira foi retirada de campo, tá? A gente tem que lembrar que a gente atualiza, né, o levantamento da pátria todas as sextas-feiras, né? A gente teve até a última sexta-feira, Carla, cerca de 60% da área colhida no país, Uhum. até a última sexta-feira. Muito provável que a gente alcance aí 70% a nível nacional nessa próxima sexta-feira, amanhã, né? Então ainda tem um terço da safra nacional para ser colhida e que vem, né, trazendo essa limitação do potencial produtivo. O miolo da safra brasileira ela foi colhida de maneira saudável. Uhum. Só que agora essas regiões mais periféricas, essas regiões ali ainda em processo de desenvolvimento e maturação e colheita, preocupa, cara, preocupa. Matheus, é hora de vender essa soja? Apesar de todos esses problemas, é hora de vender essa soja? Eu só vou fazer essa pergunta para quem eu sei que vai ter a resposta. Cara, eu vejo muita gente rebolando ali para tentar sair nessa bonetada dessa pergunta, né? Mas eu vou ser muito bem objetivo, né? Porque eu sinto essa dor na pele, né? Também produzo junto com a família já há muito mais tempo que eu analiso o mercado. E esse momento, né, para aqueles que têm, em especial, necessidade de caixa, agora é o final do mês de março, ao final do mês de abril, a gente sempre faz essa brincadeira aqui, né, cara? Quem é aquele produtor que não tem um boleto para ser vencido agora ao final do mês de março, final do mês de abril? Que Quem? levante a mão nesse exato momento. Quem? Não existe. A base produtiva tem muito compromisso financeiro nesses próximos 45, 60 dias. E nesse período é onde praticamente, né, o mercado da soja ele sofre, né, com essa disponibilidade plena da safra. Tá? Muita grão entrando no mercado, mesmo com quebras pontuais, é muito grão entrando no mercado. Tá? E com essa necessidade de venda.
O produtor, grande parte do país, já entregou os compromissos, agora tem esse grão disponível, ainda para ser vendido, para ser honrado os compromissos de março e abril, e que colocando essa disponibilidade a mercado, né, o originador, né, o comprador, a trade, a indústria, a corretora, a cerealista, ela tem uma maior facilidade, né, em conta do grão. Então, assim, num ano como esse, Carla, é só o jogo sendo jogado, tá? Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Nesse exato momento, a gente sofre dessa pressão, né? Essa dificuldade dos preços em subir. Então, você, produtor, que tem esses compromissos a serem feitos aí nos próximos 45, 60 dias, alerto muito cuidado agora, né? A gente tem uma depreciação eminente no mercado da soja, que na nossa percepção ela não é duradoura para um segundo semestre. Tá? Apesar de uma safra volumosa, com problemas, como eu já estou relatando, estou ressaltando, é uma safra volumosa, dificilmente não será, quase impossível não ser um recorde de produção nacional, o último atingido há 2 anos atrás, de Sim. 1,55 milhões de toneladas. Tá? A Pátria hoje estima na atualização do dia 10 de março 1,66 milhões de toneladas, tá? Para o Brasil. Então a gente está falando de pelo menos 11 milhões a mais de grão sobre o nosso último recorde observado 2 anos atrás. Só que temos uma demanda para exportação agressiva, temos realmente o nosso principal consumidor de soja, a gigante asiática China, com apetite muito grande pela proteína vegetal, Carla, que no longo prazo, né, ao final do ciclo safra 24, 25 do ano comercial, a gente vê ainda estoques bem justos, viu, Carla? Apesar de uma safra cheia, a gente tem uma demanda também muito agressiva esse ano pelo nosso produto, viu, Carla? É interessante observar o relatório do USDA que chegou na terça, né, Matheus? E a manchete lá fora foi justamente essa. O relatório do USDA parece que mostra que os estoques da soja podem ser menores do que nós enxergamos nesse momento. E essa é uma análise que a Pátria vem fazendo já há meses aqui. Carla, a gente tem muita soja sendo colhida, mas isso não quer dizer que existe uma abundância de soja no mundo e vai ser muito fácil para o demandador, para o originador, conseguir essa soja facilmente. Você já vinha fazendo esse alerta e, de fato, esses estoques globais de soja podem ser mesmo menores do que nós estamos enxergando agora, né, Matheus? Muito provável que sim, viu, Carla? A gente tem que levantar sempre essa questão que essa sazonalidade, né, esse movimento temporário que sobrepõe o mercado da soja nesse exato momento, ele deve ser tido com muita atenção à parte originadora, tá? Que sentiu dificuldades nesse primeiro trimestre. Tivemos um janeiro extremamente difícil na originação. O que que é a originação? A compra. É o a trading, como eu já disse, a cerealista, a indústria brasileira com muita dificuldade em comprar a soja disponível. Fevereiro não foi diferente. Começo de março também é o mesmo suor observado na parte compradora brasileira. Tá? Que tende agora a melhorar por disponibilidade plena do produto. Né? A gente está entrando no terço final de colheita no Brasil, tá? Então é normal ter mais disponibilidade do grão a ser vendido por agora. Porém, muita atenção nesse segundo semestre. Tá? Muitas das vezes a gente vê, né, a parte do mercado sobrepondo a percepção de produziu bem, vai sobrar soja. Não, 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 meu companheiro. Tá? Ao mesmo tempo que a gente tem uma estimativa de produção recorde no país, a gente tem também quase 107 milhões de toneladas sendo possíveis ser exportadas no Brasil este ano da nossa soja. São quase 58 milhões a serem consumidas dentro do Brasil. Tá? A gente tira os nossos estoques do ano passado, das mínimas desde 2005, para estoques ainda pequenos, no ciclo 24, 25, menores até do que o nosso último recorde produtivo de 22, 23. Muito cuidado. 22, 23, maior safra da história do Brasil até então, 1,55 milhões de toneladas. Sobrou, ao final daquele ano, 4 milhões e 400 mil toneladas de soja no Brasil. Esse ano, 166, 11 milhões de toneladas a mais de soja. Expectativas de sobras ao final do ciclo safra, 4,1 milhões de toneladas. É menos soja sobrando ao fim do ciclo safra por uma demanda muito aquecida. Tá? Então, cuidado com essa negligência que a gente vê da parte compradora de soja no Brasil em só depositar a atenção na dimensão da safra. É muito produto, vai sobrar soja esse ano. Muito pelo contrário, a gente deve ter, apesar de uma safra recorde, menos soja sobrando no Brasil esse ciclo safra do que o nosso último recorde produtivo no Brasil.
Boa notícia. É isso que ajuda a manter os prêmios sustentados agora? Eles tendem a continuar assim, Matheus? Ou pode passar por um ajuste, ou esses prêmios podem passar por ajustes e tirar um pouquinho dessas oportunidades que agora o mercado está observando? É puro reflexo, cara. Assim, Uhum. se tem alguém que fica às vezes torcido, eu sei que tem, né? Porque eu sou daquele tipo de pessoa que cutuco na frente, né? Não fico rodeando, não fico ensaboando, fica ali rodeando paçoca, como a gente fala aqui no miolo do Brasil, No né? Eu vou Goiás. direto ao ponto e às vezes isso cutuca alguém. Cutuca alguém que fica com o ego meio ferido, né? De que, enfim, tá cutucando demais. Mas tem que jogar a verdade na cara. E quer provar se é verdade ou não, vai atrás dos prêmios. Os prêmios nessa época do ano, sobre uma circunstância do Safra Record, como foi há 2 anos atrás, registramos 220 pontos negativos nesta mesma época do ano. Por excessos produtivos, porém por uma demanda ainda engasgada nessa mesma época do ano. Diferente agora, que apesar de uma safra volumosa, engasgos logísticos, uma demanda pujante pelo nosso produto, que coloca o nosso prêmio agora no abril 68 positivo, no maio 78, no junho 70, julho 77, agosto 75, o que é o puro reflexo do que eu só estou dizendo. Isso aqui não precisa nem, não existe nem prova melhor, né, para tirar a turma aí que fica um pouco desse ego de cristal, de mostrar a prática que os prêmios estão no positivo, decorrente de uma demanda agressiva e essa dificuldade de originação demonstrada durante o primeiro trimestre do ano aqui no Brasil. Então é o puro reflexo, tá? Acreditamos sim que esses prêmios poderão passar por essa depreciação agora, como eu já falei, pelos mesmos motivos de disponibilidade plena do produto, do produto grão, né, da matéria-prima, da soja no Brasil, faltando esse o terço aí para ser colhido no nosso país, somado, né, realmente a essa necessidade dos compromissos financeiros de março e abril, normal. Porém, em anos onde teríamos uma safra volumosa e uma demanda ainda engatinhando, como foi há 2 anos atrás, prêmios estavam 220 pontos no campo negativo. Estamos falando de 300 pontos de desconto em relação ao que temos hoje. Só para efeito de comparação, hoje, mais ou menos, né? Uma conta bem superficial, 10 pontos de prêmio equivale a R$ 1,10 por saca. A gente está falando de uma diferença de R$ 30 por saca de repasse por prêmios em relação ao nosso último recorde produtivo, 2 anos atrás, e agora, em 2025. É o puro reflexo que eu estou dizendo. Isso aqui não precisa nem. Quem quiser contestar, enfim, olha o prêmio aí. Se tiver errado aí, por favor, me chame o pessoal, que eu duvido que a gente tenha realmente uma disparidade tão grande de prêmios quanto a relatada por agora, viu, Carla? É só fazer conta. É só fazer Só conta. fazer matemática. Só Matemática não erra, fazer. meu filho. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Certo. Matheus, como é que tá, a cobertura da China? Quero entender como é que você está entendendo a cobertura dos chineses agora, porque me parece que os estoques deles estão minguando agora. E quero entender de ti também como é que essa notícia da tarifação da União Europeia sobre os grãos americanos poderia fazer com que eles olhassem para os nossos produtos, principalmente milho e soja. Até porque eles vão ter que rever aquela lei lá anti-desmatamento, que eles insistem em dizer que não somos sustentáveis, eles não só vão ter que reconhecer que somos, como vão ter que vir comprar aqui, pelo jeito? Carla, assim, as leis anti-desmatamento, essa bandeira do anti-desmatamento europeu, isso aí a gente sabe que é a maior balela possível, né? Você já foi desmascarado inúmeras vezes, dezenas de vezes, pelos meus amigos da ProSoja Brasil, hoje liderado pelo Maurício Buffon, grande amigo, juntamente com também o amigo Lucas Costa Berber, dentro do Mato Grosso, que dezenas de vezes mostrou a hipocrisia dessas empresas europeias, né, em impor regras ambientais sobre o Brasil, aonde que nem o exemplo sequer dão, né, nos seus próprios territórios. Então, assim, é algo que vai ser revisto, provavelmente, né, muito descarada essa falta, né, de compromisso ambiental que eles têm, querer impor sobre nós, o país com o maior compromisso ambiental do planeta, né? Então, isso aí é pauta realmente que eu deixo para os meus compatriotas e amigos da política, que levantam essa barreira da política de classe no Brasil, de criar discussão, né? Agora, os efeitos, sim, são efeitos positivos ao mercado brasileiro, Carla. Apesar de tanto a gente falar sobre o mercado asiático, né, que é o que mais domina as compras da soja do milho aqui no Ocidente, assim dizendo, né? Vale lembrar que o segundo maior comprador de soja do planeta é a União Europeia. Enquanto que a Exatamente. China compra anualmente mais de 110, 114 milhões de toneladas,
de soja no último ano, né? A União Europeia importou cerca de 15,5, 16 milhões de toneladas. É muito menor. Estamos falando de quase 10%. 8, cerca de 10% sobre o que a China demanda anualmente. Mas ainda é o nosso segundo maior consumidor de soja, né? É mais um competidor pelo nosso produto, que tem sustentabilidade, tem qualidade, tem disponibilidade. Tá? O Brasil realmente é o berço de alimentação de proteínas vegetais, né, de todo o planeta. E aqui no Brasil a gente tem realmente para abrir esses novos mercados, ou reatar esses novos mercados. A União Europeia já está aberta há muito tempo. A gente precisa de criar novos laços, né? Tirar a ideologia de lado, que a gente já viu que é furada, que é hipocrisia, e colocar realmente um pouco de prática no jogo, né? Uma vez que eles precisarão de nós aqui no Brasil, né? Do nosso produto, uma vez que os norte-americanos estão em conflito comercial com o planeta, não é foco na União Europeia, não é foco na China, estão, enfim, criando conflitos, né? E desajustes comerciais com todos os principais parceiros, poderão até respingar o Brasil, cara. A gente Sim. não tá, provavelmente não ficaremos de fora, ainda mais com o atual governo, que não é um governo que encaixa as engrenagens, né, com a política republicana norte-americana, mas é algo sim que favorece o nosso longo prazo, assim dizendo, cara, o mercado de grãos. Matheus, tem uma pergunta aqui, embora a gente geralmente traz a soja, mas acho muito importante a gente trazer essa pergunta do Samuel Aguiar. Matheus, e o milho? B3 no maio 80, setembro 72. Setembro busca o maio ou maio cai para encontrar o setembro? Boa essa pergunta, hein, Matheus? Ah, que pergunta boa, hein, Samuel? Tá, é doido, meu. Quem sabe faz ao vivo. Tá todo mundo acordado Olha, junto com a gente desde as 4 horas, meu amigo. Pensa que. Samuel Alencar, meu amigo, o que a gente pode esperar, né, do maio, junho? Acredito que vai entrar em convergência, tá? A gente não vê, eventualmente, um setembro, né, subir com tanta intensidade para buscar o maio, nem o maio descer esses quase R$ 10 por saco. Às vezes, o meio do caminho é o caminho mais favorável, né? Por que eu digo isso, né? Porque na estimativa da Pátria sobre levantamento de segunda safra no Brasil, a gente reduziu outras 400 mil hectares, né, semeadas no país nesse ano, por conta fechamos a janela. A gente sabe que ainda tem produtoras tomando risco, tá? Relatos também dessa semana. Na segunda e na terça-feira recebemos relatos de produtores ainda dentro do estado de Minas Gerais, estados de Goiás e até estado do Mato Grosso e Rondônia, concluindo a semeadura de milho, primeira safra. Então, assim, é normal, tá? Não vamos se espantar. A janela ideal fechou. Só que ainda tem aqueles um ou outro que já fez aquisição de semente, insumo e tudo, e está colocando semente no chão, tá? Ponto final. Mas, inegavelmente, a gente teve problemas de retirada dessa soja de campo no começo da safra, que só foi compensada aí na segunda metade de fevereiro, no começo do mês de março, que já é onde não tem uma janela ideal de semeadura de milho, segunda safra, e começa a migrar para alternativas, né? Sorgo, gergelim, girassol, painço, trigo, arroz em algumas regiões, né? Tá voltando a criar essa cultura, né? Então reduzimos essa área total. E existe esse problema, né, Samuel, de clima, né, de falta de chuvas, aí em cerca do leste do estado do Goiás, juntamente com o norte do estado de São Paulo e todo o estado de Minas Gerais. No nosso último levantamento para criar essa atualização, Samuel, que foi publicado no dia 10 de março, a gente percebeu que 7% da área nacional de milho segunda safra, ela passa hoje por graves problemas climáticos, tá? Que foi essas regiões citadas, leste de Goiás, norte de São Paulo e todo o estado mineiro, que dá, enfim, cerca aí de 7% da área nacional de milho segunda safra. Então, assim, não é uma safra cheia. A gente, por área total, é improvável que o Brasil alcance um recorde produtivo, esse ciclo safra. A gente não tem realmente uma enorme capacidade, né, de colocar 100, 105 milhões de toneladas, 110 milhões de toneladas de milho segunda safra, como já tivemos no passado. Então, é um mercado justo. É um mercado justo, incentivado diferente da soja pela demanda interna, viu, Carlos? A gente Sim. salta, em especial na cadeia de etanol, que é a cadeia que mais cresce consumo ano a ano, cresceu aí nos últimos 6 anos 30% ao ano, não deve ser diferente agora. Um salto de 18 milhões de toneladas de milho consumido no ano passado para quase ou mais de 22 milhões de toneladas esse ano. Então é muito mais milho, né, sendo destinado a essa cadeia de consumo interno
somada a uma pecuária, que necessita do cereal também, né? Dada a esses elevados valores hoje da proteína, a proteína animal bruta vendida hoje para abate, né? Então, a gente tem ainda um mercado bem sustentado, um mercado equilibrado, viu, Simão? Então, a gente vê que os dois entraram em convergência, não tem um que busca o outro, não. Acredito que no passar dos meses, a gente vai entrar nessa convergência, os dois buscando o meio do caminho. Maravilha, a gente vai acompanhar. Meu amigo, quero muito te agradecer pela companhia nessa quinta-feira. Minha gente, tem mais perguntas aqui para o Matheus chegando. Matheus, a gente vai alinhar uma próxima live lá no Instagram para a gente ter um pouquinho mais de tempo para conversar e responder esse pessoal. E quinta-feira que vem você está de volta, meu amigo. A gente tem mais Quinta com a Pátria semana que vem para continuar trazendo essas análises. Obrigada. Bora junto, Carla, bora Sempre. arrebentando. Do nosso lado é a gente tentando trazer a verdade ao mercado, trazer esclarecimento, né, à base produtiva no Brasil. Do outro lado tem 10 para cada um, Carla, para cada um, Matheus, tem 10 que tenta distorcer o negócio. Então vamos firme aqui. Tamo junto sempre toda quinta-feira. Abraço a Sempre. ti, Carla, e a todos que estão nos assistindo. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. Até semana que vem. Até mais, tchau, Até tchau. Fica com mais. Tchau, Deus. tchau. Amém.